Faça uma lista, tá? Daquilo que faz você ser grato, que faz você ser grata. Lista, vai colocando no papel, você vai descobrir que, cara, você é mais abençoada e abençoado do que você pode imaginar, tá? Pensa rapidinho aí, pelo que você é grato, pelo que você é grata. Essa lista ela é curta, ela é longa, descobre isso. Qual é o sentimento mais presente na sua vida hoje? Qual é o sentimento que vem no seu coração? Por que eu estou perguntando isso? O sentimento que está mais presente, se é um sentimento de paz, se é um sentimento de, sabe, de conquista, de desafio, de esperança, ou de tristeza, de agonia, de ansiedade, esse sentimento acaba interferindo na tua semana toda, se você não ficar presente para isso, né? Se for um sentimento bom, alimente-o. Se é um sentimento que está te deixando para baixo, é hora de rever. É isso que você quer para a semana toda? O teu objetivo é avançar ou é desacelerar? Porque é a partir do sentimento que está mais presente no seu dia hoje, isso vai acabar interferindo ao longo da sua semana e do seu resultado desejado, tá bom? Terceiro, escreva 3 qualidades que você admira em si mesmo. Isso é exercício, tá? Exercício da mentoria de hoje. 3 qualidades que você admira em você. Muitas vezes a gente, quando está fora do mercado de trabalho, a gente fica pensando no que não tem, né? Ou pensando no que nos falta, do que deixamos de estudar, do que deixamos de aprender, do que deixamos de nos dedicar e acabamos não focando naquilo que a gente é muito bom, indiferente se você está trabalhando ou não. Então, quais são as 3 qualidades que você admira em si mesmo? Se puder, coloca aqui nos comentários, eu vou gostar de saber, tá? Olhe para si mesmo com amor. Muitas vezes é isso que falta na gente, né? É olhar para a gente com paciência, olhar com amor, olhar com carinho. Muitas vezes é até mais fácil perdoar o outro, entender, ter paciência, mas muitas vezes as pessoas não têm essa mesma paciência consigo, esse mesmo amor consigo, tá? Quarto, falei de 7, tá? 4. Pense em uma pessoa que você não gosta, mas procure nela qualidades. Quais são as qualidades daquela pessoa que você não gosta, mas que ela tem? Porque ninguém tem só defeito, assim como ninguém tem só qualidades, né? Tanto eu quanto você temos várias qualidades e temos alguns defeitos que só quem convive, só quem conhece bem sabe, né? Mas não existe perfeição. Então, aquela pessoa que você muitas vezes nutre um sentimento ruim, sabe, tá com raiva, tá frustrado, tá chateado. Se você fica alimentando só aquilo que ela tem de ruim, você está mais atrapalhando a sua vida do que a vida dela. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar os seus resultados, para isso é importante mudar os seus sentimentos. Então, a melhor técnica para isso é focar quais são as qualidades que essa pessoa que eu não gosto tem. Porque se você enxerga a qualidade em quem você não gosta, isso mostra que você tem essas qualidades e muitas dessas qualidades. Porque a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem na gente. Positivo e negativo. E o negativo é o pior, porque geralmente são sombras, né? São coisas que a gente não quer enxergar, são coisas que a gente não admite, mas que fica latente ali na nossa cara, ofuscando, porque o outro fica revelando, como se fosse um espelho, tá? Por isso, para a gente ressignificar, é importante a gente enxergar as qualidades no outro. E, gente, isso salva casamentos, isso salva relacionamentos, isso salva emprego, salva amizades,
tá? Porque não tem ninguém perfeito. E quando a gente começa a focar nas qualidades e parar de falar e reclamar das coisas negativas, é incrível a mágica. Aí acontece uma mágica. Porque você para de reforçar aquilo, aquele sentimento, aquele comportamento, né? Eu já fiz essa experiência. Teve uma fase em que eu estava reclamando muito de uma situação. E cada vez que eu reclamava, mais aquela situação se repetia. Mais se repetia. Daí eu percebi, eu fiz uma experiência assim, sem ninguém me falou nada, mas eu pensei assim. Primeiro eu pensei assim, poxa, eu tô com vergonha de ir naquela sessão, naquela situação ali, para reclamar dos mesmos assuntos. Eu estou ficando com vergonha disso, né? Daí eu primeiro dei um tempo e depois eu comecei a ir com o compromisso de não tocar naquele assunto, de não alimentar aquele sentimento que estava assim virando um hábito, uma novela, sabe? Toda semana tinha a continuação do mesmo assunto. Gente, foi uma mágica, foi incrível. Depois que eu me comprometi a não tocar num assunto que me incomodava, aquela situação parou de acontecer. Daí eu descobri na prática o quanto a gente alimenta uma situação negativa falando mal daquilo repetidamente. E quando você para de focar na reclamação, porque reclamar é clamar duas vezes. Você reclama, você clama, né? Daí você está ali repetindo. Quando você repete, você chora, você sente tudo de novo, né? Então, por isso, é importante a gente ressignificar. Então, você foca no que tem de positivo. Eu comecei a fazer esse exercício. O que essa pessoa tem de positivo? Que eu estou sempre vendo negativo. Quando eu comecei a focar no positivo, o negativo deixou de existir? Não, mas foi em quantidade muito menor, a ponto de não incomodar mais. Percebe? Não sei se faz sentido para alguns de vocês, mas isso vai cair a ficha para algumas pessoas e vai mudar tudo, tá? Então, assim, mude o foco do seu olhar e coloque mais sentimentos bons em sua vida, né? É esse o objetivo com esse quarto exercício. Vamos para o quinto. Pense em algo que sempre dá certo em sua vida. O que é? Pensa aí, alguma coisa que sempre dá certo. Você consegue dizer qual é a crença que está por trás disso? Aprenda com ela. Eu, por exemplo, uma coisa que sempre dá certo para mim é esse movimento de mudança. Então, assim, a cada 2 anos, 2, 3 anos, me dá um comichão e eu quero uma mudança brusca na minha vida, sabe? A única coisa que eu não tive coragem e nem tenho vontade, não, vontade eu já tive, mas nunca tive coragem e não quero ter. Não conheço ninguém que foi casado por muito tempo que nunca pensou em se separar em algum momento da sua vida. Eu já pensei, mas assim, pensei bem rápido. Graças a Deus não me separei. E com isso, o relacionamento ele vai se transformando e melhorando, né? Isso é muito legal no casamento, porque não existe casamento perfeito. São duas pessoas imperfeitas que vão ficando perfeitas uma para outra na sua imperfeição. Né? E isso é muito legal. Então, graças a Deus, isso eu consegui controlar, essa necessidade de mudança de status. Não tenho essa necessidade, mas eu tenho uma necessidade de mudança de vida mesmo, não relacionada ao casamento, mas relacionada à minha vida como todo, junto com o meu parceiro. E ele também é assim, graças a Deus. Então, de tempos em tempos, a gente quer dar uma renovada, a gente quer mudar de ares, quer mudar de ambientes, quer começar de novo, porque quando a gente faz isso, parece que você tá... Tudo fica novo, né? Eu até falei para ele, nossa, a gente vai fazer 15 anos de casado, parece que a gente acabou de casar. Com a diferença que a gente já tem uma filha de 11 anos, né? Por quê? É aquele negócio da mudança. Então, assim, eu tenho comigo que sempre que eu faço esses movimentos, a minha vida dá uma renovada muito boa. Então, eu não tenho medo de mudar. Né? Então, qual é a sua... O que você sempre faz que sempre dá certo? Porque isso tende a fortalecer esse sentimento que você tem de poder, né? De controle da sua vida. A gente não tem controle de nada, mas na medida que você faz algumas coisas repetidamente e dão certo,
isso vai nos fortalecendo. Então, pensa nisso. O que seria no seu caso? Sexto, mesmo que seu dia tenha começado com grandes desafios, não se deixe levar pela preocupação. Sintonize na fé, né? Registre um grande desafio que você já superou. Pensa nisso, né? Às vezes a gente começa o dia numa situação complicada, desafiante, e parece que, sei lá, tudo tá difícil, tá tudo complicado. Nesses dias, quando isso acontecer, pare e pensa, qual foi o maior desafio que você já teve, que você conseguiu superar? Para mim, foi... eu ia falar morte, né? Mas não gosto dessa palavra, porque eu não acredito na morte. Eu acredito que as pessoas mudam, só muda o nível, né? Só muda a dimensão. Eu não acredito na morte. Mas, assim, a partida da minha mãe desta vida foi o maior desafio que eu encarei, que eu enfrentei. Foi muito desafiante, foi muito difícil. Tem 1 ano e meio. Eu achei que eu não ia conseguir superar. Só que ainda mexe comigo, né? Meus olhos não negam. Só que depois que você supera isso, supera a maneira de falar, tá? Depois que você aprende a conviver com essa distância, que é só uma distância física, porque quando a gente ama, a gente não deixa de sentir, né? E o outro não morre dentro da gente, nunca vai morrer. Ninguém que é importante na nossa vida vai morrer, porque vive na gente. Então eu aprendi que assim, depois disso, vai ser muito difícil eu não conseguir superar algumas coisas. Porque por mais desafiante que seja, a vida continua, ela tem que continuar. E as dores, né, elas sempre vão existir em algum grau. Não significa que a gente não possa e não deva avançar. Às vezes a gente vai precisar seguir algumas rotas, alguns caminhos diferentes. Mas se a gente conseguiu superar aquilo, a gente consegue superar outras coisas também. Não significa que vai deixar de doer. Faz tempo que eu não paro para falar disso. Quando a gente não fala, parece que não acontece, né? Quando a gente começa a falar, que a gente descobre qual é o nível, qual é o grau que está aquilo latente dentro de você, né? Para você ver que não passa, mas a gente aprende a administrar, né? Então, é importante pensar nisso. Os desafios que a gente teve, né? Mas que a gente conseguiu superar. Eu estou superando. É isso mesmo, Vilma. Pérolas na dor. Exatamente. Por fim, reconecte-se com a sua criança, né? Que coisas que você fazia na infância que te deixavam feliz? Pensa nisso. O que é que você fazia que deixava você muito feliz? Porque a gente acaba parando de fazer, né? A gente acaba focando tanto nas responsabilidades que a gente tem, que a gente esquece de ser feliz. Eu lembro que um dos motivos que fez eu querer fazer essa mudança toda na minha vida, que eu estou vivendo ela, né? Vocês estão participando dela na primeira semana, foi a minha necessidade de querer ser mais feliz, de, sabe, de viver, não ficar só pagando boleto. Então, eu quis fugir um pouco. Eu morei, né? Morei no lugar que eu sempre quis morar em frente à praia, eu sempre quis morar no litoral. Tive essa experiência, só que eu só via, eu não estava curtindo mais. Eu parei de curtir, então eu falei, cara, poxa, eu tô aqui, mas não tô curtindo, o que que eu quero? E daí eu defini as coisas que são importantes para mim, parei para pensar nos lugares onde ofereciam isso, né? Principalmente eu queria um lugar que tivesse menos pessoas, né? Que não tivesse tanta movimentação, pelo menos não todos os dias. Eu estou num lugar que tem muita movimentação em período de férias, de festas, mas no geral é bem tranquilo. Eu queria isso. E queria ter mais qualidade de vida, aproveitar mais as coisas, andar menos de carro, fazer coisas mais a pé. Queria uma vida mais simples, porém com mais qualidade de vida e mais feliz. Então eu estou nessa busca. Até a dor que eu vivi e estou vivenciando me libertou para isso. Eu acredito
piamente que se a minha mãe estivesse presente fisicamente, eu jamais faria a mudança que eu fiz. Só que a dor, ela vai lapidando você e te libertando para você tomar algumas ações que você não tomaria se não tivesse passado por aquele processo de metamorfose, né? Então, assim, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente se desvincula de um emprego que era a nossa vida, né, que a gente achava, porque emprego não é a nossa vida, mas a gente acha que é durante o período. Quando você separa de um relacionamento longo, né, que você dedicou boa parte da sua vida a ele, de um emprego, de uma pessoa que foi muito importante na sua vida, que é parte de você, tudo isso te transforma, né? Tudo isso mexe com você e faz com que você tome outros rumos, né? Outros meios, dê outros passos. Dói muito, mas você depois fica muito mais maduro, muito mais livre e descobre que você não vai morrer, porque você não tem mais aquela experiência que era tão importante na sua vida. Você vai criar novos caminhos, dar novos passos e criar um novo viver, né? Uma nova forma de caminhar nesse mundo. Então a gente não tem que focar no que perdeu, a gente tem que focar no que a gente tem hoje e no que a gente quer construir, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu não sabia quantas pessoas estariam presentes, não sabia se ia ter perguntas, então eu preparei esse exercício de 7 perguntas para vocês pensarem, refletirem e seguirem essa semana de uma maneira mais leve, mais em paz e mais feliz, tá bom?